faz esse e estudo. é porque a gente tá acostumado com tudo sendo rápido Mastigado, e mastigado, de fast food. Então a gente não quer levar o tempo de ler aquele contexto todo. Se a gente parar e ler aquele contexto todo, a nossa fé vai crescer. Porque a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, a gente vê um versículo, sei lá, alguma coisa relacionada, tipo, vamos dizer, a cura. Aí, não, claro que não é em todos os casos isso. Mas você vê um versículo sobre cura, você pega lá e aí você começa a declarar, não, eu não vou ter mais essa dor de cabeça. Sai essa dor de cabeça, sai. Tem esse versículo que fala isso, eu não tenho mais dor de cabeça. Só que a gente nunca nem leu aquele capítulo todo, a gente só leu aquele versículo. A nossa fé não vai estar no nível de expulsar aquela dor de cabeça. A gente tá tipo Falta assim... conhecimento, de fato. Se a gente parar e sentar e ler aquele capítulo todo, às vezes vai começar a brotar uma fé na gente tão viva que vai causar a consequência da fé. Tipo, de expulsar aquele dor de cabeça. Eu gosto de dizer uma coisa que, assim, muito desse lugar de fast food, a gente criou certos mantras gospel. Sim. Né? O que é um mantra? É aquela frase ou aquele som que você repete pode trazer paz. E aí a gente está reduzindo o poder da Bíblia, que é a verdade absoluta, num mantra, que é o seguinte: ai, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você repete isso de manhã, ai, tô em paz. Só que, cara, se você buscar de fato o que o Espírito Santo pode fazer, a Bíblia não tá ali só para te trazer paz, ela pode te transformar, para a fé crescer. Então, todo esse processo, ele é muito importante. Total. E quando eu te perguntei a questão do Espírito, justamente por conta disso, a gente sabe que também tem muita gente que estuda a palavra e acaba encaixando ela para certa doutrina, mas no fim das contas a gente vê até a história de Lutero, que no fim das contas existe o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade, sim, pessoas estudarem e nos ajudarem, mas também de nos auxiliar na nossa interpretação, na nossa revelação. E tem essa tensão, porque tem de fato o que o texto significa, mas tem o que o Espírito te revelou através desse texto. Sim. E o Espírito Santo vai falar coisas pra gente que não tá na Bíblia, mas que não contrariem a Bíblia, entendeu? Então esse que sempre deve ser a nossa régua, tipo, nosso Espírito Santo tá falando isso pra mim. Tá ao contrário da Bíblia? Não, então, tipo, tá valendo, sabe? Sim. É isso. Porque muitas vezes as pessoas podem falar... Eu lembro de ouvir sobre um casal, um cara que ele... Eu não lembro... ele queria, eu acho, casar com uma moça que não estava servindo a Deus, não era crente. E aí... os pastores, eles falaram, tipo, olha, ela não serve Jesus, a Bíblia é muito clara. Tipo, se você tá servindo Jesus, você tem que escolher alguém que também tá servindo Jesus, né? E aí, ele falou assim, não, mas o Espírito Santo falou pra mim que não tem problema. Ixi, Essa é difícil. É a cartada, né? Deus me falou, o que você vai poder falar? Exato. Aí os pastores falaram assim, olha, Deus não contraria a palavra dele. Se ele já escreveu, deixou claro, a gente não precisa, tipo, questionar. Outro espírito falou isso pra você, talvez, ou você mesmo, talvez o seu próprio espírito falou isso pra você. Ou talvez, se você realmente acha alguma coisa sobrenatural, pode ser um demônio, tipo, é muito possível, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, quer só, tipo, colocar, não, o Espírito Santo, qualquer sentimento que eu tenho, ele tá provando, tipo, sabe? E quando a gente tem uma régua tão boa, a gente pode estar confortável, sabe? Eu acho que traz tanta estabilidade pra gente saber que a gente tem a Bíblia. É muito bom. Eu tenho um amigo que ele sempre fala... Se você lê a Bíblia e você não é transformado, toda vez que você lê a Bíblia e você não é transformado, você está perdendo uma grande oportunidade. Porque ou você não está lendo a Bíblia de maneira eficaz, de fato. Porque toda vez que a gente lê, tem que ter algum pensamento que é transformado. Tem que ter alguma coisa na nossa vida que é mudado. E não é para nos confortar, eu acho que é isso. Não é esse lugar de conforto, assim, eu vou ler a Bíblia para ficar confortável. Não, porque a Bíblia tira a gente da zona de conforto completamente. Todo dia que eu leio, eu falo... Meu Deus, toda vez, todo dia é isso. Tem muita maneira que você vai ler, né, Rafa? Tipo assim, entendendo, cara, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Sim. Deixa eu chamar ele aqui, Espírito Santo, eu quero ler a tua palavra. Porque também tenho certeza que tem um monte de gente que, sei lá, faz uma faculdade de teologia, às vezes nem é crente, por conta de, enfim, ciência, né? E aí o cara não sai transformado, mas porque é a maneira, a inclinação que o coração dele tava para ler aquilo, aí enxerga aquilo somente como um livro histórico. Sim. Mas eu acho muito interessante, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde, quem lê muito a Bíblia acaba sendo afetado, sabe? Você acaba sendo... tipo assim, é muito difícil ver alguém que já leu a Bíblia todinha, tipo, 5 vezes, e não é pirado por Jesus, assim, sabe? Não tem como. Eu amo o testemunho, não sei se vocês já viram falar do David Wood. Não. Gente, esse cara, eu gosto muito do testemunho dele.
ele... Nem sei onde começar na história, porque... Não, fica tranquilo. É muito doido, mas vou começar com a parte mais dramática. Ele é um psicopata, tipo, no papel, diagnosticado como sociopata e psicopata porque ele perigo para a sociedade, assim, na época, né? Ele era adolescente, jovem. Ele até pegou um... Como é que chama aqueles machados, assim, que eles quebram o cimento? Vocês sabem como é que chama? Aqueles machadão, assim... não sei, sabe? Machado de quebra-cimento. Isso. Ele pegou um desses e esmagou a cabeça do pai dele enquanto o pai dele dormia. Deus. Porque ele tava pensando, eu não sinto, tipo, remorso por nada. Ele percebeu que a vida toda ele não sentia remorso por nada. Ele matou o pai dele. Eu acho que a irmã, alguém tava em casa, levou ele pro hospital, a cabeça dele ficou totalmente fraturada. Meu Deus. Mas Sobreviveu. Que louco. Reconstruíram, tipo, ele ficou bem deformado, mas reconstruíram, ele viveu. Imagina a dor. Imagina. Então, aí o filho dele foi colocado na prisão, né? Óbvio, é. Tipo, Tentou matar. Total, perigo pra sociedade. Tentativa Tentou matar o de pai Deus, dele, né? velho. Então. E ele era super ateu, super ateu. Acreditava que ele tinha evoluído, porque ele não sentia emoções, que ele era um ser mais evoluído e tal. Ele tinha pensamentos muito doidos. Aí, lá na prisão, ele conheceu um cara que tinha cometido um crime, entregou a vida para Jesus. Gente. E aí, porque ele tinha entregue a vida para Jesus, ele se entregou para o sistema judiciário, porque ele sabia, tipo, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não vou viver como criminal, tipo, fugindo da lei. Eu vou entregar, porque é a coisa certa pra fazer. Foi convencido. Realmente, isso é conversão, assim. Às vezes a gente se converte e a gente acha que nossa vida não tem que mudar, que a gente... Sabe, ele usou a lógica e ele entendeu que, não, eu preciso entregar. Ele foi pra prisão e esse cara, David Wood, via ele lendo a Bíblia toda hora lendo a Bíblia, e ele começava a ficar com raiva desse cara. Eu pensava, tipo, eu vou desmoronar a fé desse cara. Então ele ficava fazendo perguntas difíceis sobre Deus e tal. E em vez desse cara ficar chateado e, tipo, fugir dele, esse cara era muito amoroso com ele e ficava respondendo as perguntas. E quando ele não sabia as respostas, ele, eu vou pesquisar, eu vou trazer pra você. Aí ele pesquisava com pastores que vinham pra prisão pra pregar, sabe? Ele sempre ia atrás das respostas e voltava. E era bem humilde, assim, muito legal com ele. E ele ficava com raiva desse cara. E esse cara também jejuava bastante. Aí, quando o cara jejuava, tipo, 3 dias, esse David Wood, ele falava, então eu vou jejuar 4. Só pra eu mostrar pra ele que eu consigo fazer mais do que ele. Aí, ele ficava jejuando muito também. Competindo. Tanto que os médicos lá da prisão acharam que ele estava tentando se matar e colocaram ele em uma cela solitária. E aí, ele não tinha nada pra fazer, ele pensou, eu vou ler a Bíblia várias vezes pra poder... Tipo, colocar esse cara na parede. Combater com o cara. Mostrar pra ele que a fé dele não é de verdade. Aí ele ficou lendo tanto a Bíblia lá, que ele se converteu. Uau. Sozinho na cela, lendo a Bíblia. Que maluquice. Entregou a vida pra Jesus. E aí ele mudou tanto, tipo, foi uma mudança tão drástica, que ele foi solto depois de alguns anos, né? Não precisou ficar todo o tempo que ele... Toda a pena. O pênalti, eu acho que porque ele era novo também, né? E tinha ido novo e tal. E pessoas que também têm problemas mentais, eles dão alguns testes, assim, avaliam, né? Se a pessoa tá pronta pra voltar pra sociedade. Aí deixaram ele voltar pra sociedade. Ele ganhou a família toda dele pra Jesus. Uau. Ele tem um ministério apologético incrível. Porque ele, Sério? Sério, ele é muito lógico, assim. E ele ganha um muçulmano pra Jesus. Tipo, é a coisa que ele Você mais... é louco. Ele faz muito debate com muçulmano. Você olha online, tipo, tem centenas de debates dele com muçulmano. Tipo, esse é o foco dele. E ele é muito esquisitão mesmo, assim. Porque ele tem esse aspecto de sociopata, assim, sabe? Então... O sociopata de Jesus. Muito louco. E aí ele ganhou um cara pra Jesus chamado Namir alguma coisa, que também virou um super missionário. Provavelmente muitas pessoas assistindo já ouviram falar dele. Que ele escreveu um livro chamado Procurando Alá, Encontrando Jesus. E esse cara já ganhou, tipo, milhares de pessoas pra Jesus. Muitos muçulmanos, muitos americanos. E, tipo, o testemunho é muito louco. Leia na Bíblia. Gente, é muito louco. E eu penso, mas também, tipo, tem a ver com o cara que entregou a vida pra Jesus e levou a sério a palavra de Deus também, sabe? Isso, muito tipo, ele poderia ter falado, tipo, não, agora eu me converti, eu vou ficar por aqui, eu vou, tipo, sabe, ficar escondido e tal, minha vida vai mudar, eu vou ficar tudo bem. Não, mas ele entendeu, tipo... Eu sou uma nova pessoa, eu preciso fazer justiça no que eu fiz. E é isso que a palavra faz pra gente. Ela convicta a gente, ela muda a gente, ela, tipo, impulsiona a gente pra viver por algo muito eterno, né? E esse cara foi pra prisão e ganhou um psicopata pra Jesus.